lá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver um dia após a conquista da Taça Rio, Felipe Gabriel exalta o momento do Botafogo. Depois de eliminar o São Paulo, o Neymar vai com tudo para cima do Guarani. E mais, futuro de Jobson ameaçado no Botafogo. Entrega total. Essa foi a marca da conquista da Taça Rio pelo Botafogo neste domingo. Na vitória por 3-1 sobre o Vasco, o que se viu em campo foi um time aguerrido, destemido, que não deu chances do rival reagir. E um dos destaques em campo foi Felipe Gabriel. O meia, que precisou jogar como volante, não só deu conta do recado, como caiu nas graças da torcida. A performance no jogo rendeu grandes elogios do técnico Oswaldo de Oliveira, que não só o elegeu como jogador o melhor do time, como também o melhor do Campeonato Carioca. Muita gente pode não se lembrar, mas Felipe Gabriel foi revelado pelo rival Flamengo e chegou a ser comparado a Zico. Com o primeiro título pelo Alvinegro, Felipe acredita que tenha apagado de vez o passado rubro-negro e marcado seu nome na história do Glorioso. Um título sempre é bem-vindo e ontem, já saindo do estádio, né, muitos torcedores me pararam, me dando parabéns, falando que eu sou Botafogo. Realmente eu estou ligado ao Botafogo, parece que eu já estou no Botafogo há muito tempo, né, pelo carinho que eu sempre recebi, mesmo, né, sendo criado aí filho de um rival. Então, fico muito feliz com isso e espero que a gente possa, né, ter um ano aí muito bom e esse seja só o começo. Louco Abreu e Michael Suel, autores dos gols alvinegros, também tiveram grande destaque na partida. Mas quem brilhou mesmo no Engenhão foi uma mulher, Fernanda Maia. A Gandula acabou virando a estrela maior do jogo por ter, de uma certa forma, iniciado o primeiro gol do título alvinegro. Ao lançar com uma rapidez extraordinária a bola para Michael Suel, a bela Gandula acabou ajudando o time a abrir o placar diante do Vasco. Fernanda Maia tem 23 anos de idade, é professora de Educação Física e já foi candidata à musa do Botafogo. Na festa alvinegra, Renato e Lucas Zen ficaram de fora, mas só na hora da partida. Os dois jogadores estavam no Engenhão e acompanharam a vitória do Botafogo das arquibancadas. Renato, inclusive, foi ovacionado pela torcida no fim do jogo. Só quem não apareceu foi Jobson. A ausência do atacante foi um sinal de que o clima entre o jogador e o clube não é dos melhores. Vinícius Perazini, o futuro de Jobson, está ameaçado no clube alvinegro? No domingo, o Jobson não esteve com o grupo na final da Taça Rio contra o Vasco e na hora do título a gente conseguiu ver que jogadores lesionados como o Renato e o Lucas Zen estiveram com o grupo prestigiando. Até o Bruno Thiago, que não está relacionado com o elenco, foi lá e levantou a taça. E isso causou um certo mal-estar com algumas pessoas influentes no clube. E nos corredores do Engenhão, ali em meio ao clima de euforia na festa, soltaram que o Jobson possivelmente voltou para a vida noturna, que existem indícios muito fortes disso. Uma pessoa influente, inclusive, disse que ele está treinando, mas não está descansando pela noite. Isso é uma interpretação, deixa bem claro que ele teria sim voltado para as noitadas. E ele não está lesionado. O departamento médico do Botafogo liberou o Jobson, ele não tem nenhum tipo de lesão. E diria que as dores aliadas a essa possível volta do Jobson para as noites deixam ele em situação um pouco confortável no clube. Ok, Vinícius, vamos esperar para ver aí o que vai acontecer com o Jobson, né? A última vez que ele atuou foi no dia 1º de abril, no empate com o Fluminense em 1-1 pela fase de classificação da Taça Rio. O atacante entrou no segundo tempo no lugar de Andrezinho. E o dia seguinte à derrota na final da Taça Rio teve Carlos Alberto como porta-voz do Vasco. O meia, autor do único gol do time cruzmaltino, fez questão de virar a página do duelo contra o Botafogo e se colocou à disposição do técnico Cristóvão Borges para a partida dessa quarta contra o Lanús pela Libertadores. Se ele optar por mim, eu estou à disposição, eu vou dentro. Agora, eu vou fazer é aguardar. Se ele precisar de que eu entre em 5 minutos, 2, ou que eu não entre, estou preparado para toda a situação. Mas o que eu deixo claro é que eu estou muito feliz de estar participando, de estar jogando novamente, de estar em contato com o torcedor, que isso não tem preço. E para falar do Vasco, eu vou chamar aqui o repórter Rodrigo Sentar. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom. E aí, vamos chegando, falar aqui do Vasco. O Vasco não tem muito tempo aí para ficar se lamentando não, né? Não pode se dar o luxo de ficar chorando aí a perda do título. Agora tem
Libertadores pela frente, Lanús, mas o que o time e o Cristóvão Borges podem tirar de lição dessa derrota para o Botafogo? Alguma coisa tem que tirar, né? Porque uma derrota como a de ontem não... Engraçado que eu até escrevi isso na minha visão do jornal, que parecia até filme repetido do que aconteceu na final da Taça Guanabara. O Vasco estava invicto, o Vasco chegou favorito, apesar da força do Fluminense, e perdeu de 3-1, o mesmo resultado contra o Botafogo. O Vasco é reconhecível, não tem muito o que explicar. Hoje, durante o dia, vários torcedores que me seguem no Twitter perguntando: Rodrigo, o que aconteceu? É difícil explicar, talvez nem o Cristóvão consiga explicar. Então, foi no tático, o Vasco não conseguiu encaixar o jogo com o do Botafogo. Eu tenho pra mim, você vai me desculpar só falar, que sem Dedé, o Vasco é outro time. Também, mas contra o Flamengo, o Dedé também não jogou. E o Vasco venceu. Assim como pela Libertadores contra o Nacional, o Dedé não jogou. Eu também acho, e assim, a zaga do Vasco fica muito mais vulnerável, fica uma zaga comum, como muitas do futebol brasileiro. Perde a força, né? Perde a força, mas ontem o Vasco não criou, o Éder Luiz não jogou, o Fagner, que pode ir para a seleção brasileira, todo mundo apontando como um dos grandes laterais do Brasil, não jogou absolutamente nada, muito porque o Michael Suel caiu nas costas dele. Então o Vasco tem que parar com esses apagões. O Vasco, quando perde feio. Não tem aquela coisa de, o Vasco jogou mais ou menos hoje e perdeu de 2-1. Não, o Vasco, quando perde, é uma rasteira logo. Foi assim na estreia da Libertadores, tomou de 2-0, 2-1 sem jogar nada. Foi assim contra o Fluminense, contra o Flamengo um pouco menos, quando perdeu de 2-1 durante a Taça Rio, e agora contra o Botafogo. Então, serve como alerta parar com esses apagões. Porque agora na Libertadores não tem tempo de errar, né? Não pode vacilar, né? E o meia Carlos Alberto, que voltou a marcar com a camisa do Vasco, né? Foi o autor do único gol do time Cruz Maltino nesse domingo. Ele se colocou aí à disposição do Cristóvão Borges. Você acha que ele pode entrar contra o Lanús? Até mais uma coisa que ficou parecida entre o jogo contra o Fluminense e contra o Botafogo. Contra o Fluminense, o Eduardo Costa, volante do Vasco, não tinha feito nenhum gol pelo Vasco e queria fazer gol pra filha, queria não sei o que lá, ele fez um gol naquele jogo. Foi 3-1 Fluminense, ninguém nem lembra que ele fez o gol. E ontem a mesma história, o Carlos Alberto voltando bem, fez um gol e acabou sendo um dos poucos jogadores poupados das críticas, né? Porque ele tem essa característica. Ele vai pra cima, ele chegou a ganhar uma fama de chinelinho aqui, outra ali, por ter ficado com lesão, por ter problemas extracampo, mas ele nunca deixou de lutar, isso a gente não pode dizer. Quando ele estava em campo, ele até pecou por excesso às vezes, de ser expulso, mas ele vai pra cima. E ele mostrou isso ontem, o time melhorou muito na entrada dele, porque faltava alguém pra encostar no Diego Souza, pra carregar a bola e ir pra dentro da área. Agora, ser escalado como titular eu ainda acho difícil. Eu não sei se o Cristóvão vai apostar nesse primeiro momento, porque ele vai ter que mudar muito o time, ele vai ter que mudar. Ele teria que ter tempo de treinar, não sei se ele vai arriscar não. Se fosse a minha aposta como setorista, eu acho muito difícil o Carlos Alberto ser titular. Mas é um cara que vai ser muito importante na Libertadores, ele tem cara de Libertadores, é um cara que já ganhou campeonato mundial pelo Porto, é um cara com experiência. Então acho que assim, o Carlos Alberto estar bem para uma Libertadores vai ser muito importante para o Vasco. Tá certo. Obrigada, Rodrigo. Sentar. Nada. E no Paulistão, o ponto alto da rodada foi ele, Neymar. Craque santista foi o principal responsável pela vitória por 3-1 do time da Vila sobre o São Paulo. No duelo que classificou o Peixe para a final do Paulistão, Neymar comemorou o 100º gol pelo clube, mas foi o 101º dele pelo Santos, o mais celebrado, ao colocá-lo no 3º lugar do ranking de artilheiros da era pós-Pelé. Com esse gol, Neymar se igualou ao ex-atacante Juari, um ex-menino da Vila, que foi um dos pilares da equipe santista na conquista do Paulista de 1978. Bruno Cassucci, aos 20 anos de idade, Neymar já soma 4 títulos pelo Santos. Quem pode parar o príncipe da Vila? Será que o Guarani tem uma fórmula? Bem, o Neymar vive a melhor fase da carreira dele, não só pelo Santos, mas de uma forma geral. E prova disso são os números. Nesse começo de temporada, o melhor, como já disse, da carreira dele, ele marcou 21 gols em 21 jogos, uma média absurda, algo próximo do que fazem Messi e Cristiano Ronaldo fora do país. E não só pelo talento do Neymar que desequilibra, isso ficou claro no Sansão, mas também pelas outras peças que tem, como Ganso, Arouca, peças de reposição no banco também. O Santos entra assim como favorito. Falar que não tem nenhum time que possa parar o Santos eu acho que é um exagero,
mas de fato o Santos entra como o principal candidato ao título, não só do Campeonato Paulista, como também da Libertadores. Tá certo, Bruno. E com a vitória sobre o rival, o Santos confirma aí a 4ª final consecutiva no Paulistão, encarando o Guarani de Campinas na decisão do estadual. Mesmo sob chuva, o Fluminense voltou a campo 2 dias após a conquista da Taça Luiz Penido. O meia Thiago Neves, que por causa de dores no joelho não tem rendido muito nos jogos, pediu à torcida tricolor mais paciência e chamou a atenção para o perigo Maico Suel na final do Carioca. Eu sei que eu não estou no momento bom, eu também assim, nunca tive isso na minha carreira, chegar num clube, aí no começo já ter uma lesão na coxa, aí depois começar a sentir as dores no joelho, então ficar calmo e um pouco de paciência que as coisas vão começar a acontecer e aí eu vou conseguir dar a volta por cima. O Maico Suel voltou a jogar bem, então é um jogador que nos preocupa muito, a gente vai ter que ver um jeito para marcar, mas como eu falei, não é um só, né? O Botafogo é um time todo, eles estão num momento bom. Vamos ver se a gente foca bem, porque vai ser 2 jogos complicados. A chuva também castigou a cidade de São Paulo nesta segunda-feira e o mau tempo mudou o cenário do treino no Palmeiras. Os jogadores tiveram que ir para o ginásio da academia de futebol. No final da atividade, Bruno, o novo goleiro titular do Verdão, defendeu os colegas de posição e disse que não sabe se seguirá sendo o camisa 1 do time alviverde. Eu acho que dos outros times eu não posso falar porque eu não sei, né, como que é o trabalho, não sei o que acontece. Então, aqui no Palmeiras o trabalho é sério, todo mundo, vocês todos sabem como que a gente trabalha. Todo goleiro vai falhar um dia, todo goleiro vai errar. Eu já errei, o Marcos já errou, o Leão já errou, o Berdan já errou, todo mundo já errou. E o goleiro trabalha muito com a cabeça. Então, você tem que se recuperar e tem que ter a cabeça boa, isso é o mais importante. O Verdão só jogará na quarta-feira que vem contra o Paraná pela Copa do Brasil. O Manchester City é o novo líder do campeonato inglês. Em casa, o time azul venceu o clássico contra o United por 1-0 e igualou os 83 pontos do rival, assumindo a ponta da competição por ter vantagem no saldo de gols. Vale lembrar que rodadas antes do clássico, a diferença do United para o City era de 8 pontos. Campeão pela 7ª vez seguida no ATP 500 de Barcelona, Rafael Nadal, número 2 do mundo, diminuiu a diferença para o líder do ranking, Novak Djokovic. Na nova lista divulgada nesta segunda-feira, o espanhol aparece com 2.850 pontos atrás do sérvio. Na última semana, a vantagem era de 3.555 pontos. Uma parceria entre a escuderia Sauber e o clube inglês Chelsea foi confirmada na manhã desta segunda-feira. O emblema do time de futebol irá aparecer no carro da equipe de Fórmula 1 pela primeira vez no GP da Espanha. O presidente executivo do Chelsea, Ron Burley, exaltou a inédita parceria entre um time de futebol e uma equipe de Fórmula 1. A expulsão do técnico do Grêmio, Vanderlei Luxemburgo, no Grenal por causa da discussão com o Gandula pode mudar a regra da arbitragem nas finais do Gauchão. O presidente da Comissão dos Árbitros da Federação Gaúcha, Luiz Fernando Gomes Moreira, confirmou que a tendência será que os gandulas sejam neutros de um quadro da Federação Gaúcha de Futebol. Só falta o ok do presidente Francisco Noveleto. Gandula do Inter, assim como a gandula do Botafogo, apesar de situações diferentes, fez a diferença no clássico com o Grêmio, ao fazer uma reposição rápida de bola na cobrança de um escanteio colorado. Mas a jogada ensaiada irritou o Lucha, que partiu para cima do Gandula, sem saber que o árbitro, Márcio Chagas, já havia anulado a cobrança. Tá vendo só? A rodada do Campeonato Mineiro foi marcada pela eliminação do Cruzeiro. A Raposa caiu diante do Coelho, que apesar de precisar apenas de um empate para avançar à final da competição, venceu o rival por 2-1. O resultado ganhou ainda mais importância por ter sido conquistado na véspera do centenário do clube. E no dia em que o Coelho completa 100 anos de vida, o Lance Total sai de campo com a festa do América Mineiro, que agora disputará o título com o Atlético depois de 11 anos fora da decisão estadual. Que beleza, hein? A gente volta nessa terça. Vejo você.